Então, pessoal, falei que ia trazer uma surpresa muito interessante para vocês. Vocês conhecem essa figura ilustre? Mas o que vocês não sabiam é que o Dr. Geraldo Alckmin é também médico e anestesista. Boa noite, Dr. Geraldo, tudo bem? Muito boa noite, doutora Rosa Ávila. Uma alegria estar aqui com você. Ah, que bom! Ô, Dr. Geraldo, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Eu queria agradecer imensamente, eu sei que o senhor é uma pessoa muito ocupada, e eu queria lhe fazer algumas perguntas, obviamente relacionadas à anestesia. Me diga lá, quanto tempo faz que o senhor é médico e é anestesista? Olha, doutora Rosa, eu me formei em 1977 na Faculdade de Medicina de Taubaté. Aí fiz 2 anos de residência médica no Hospital do Servidor Público Estadual. Me especializei em anestesia e trabalhava na Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba e no Hospital Pindamonhangaba, que hoje é o Hospital da Unimed. E era o chefe do serviço de anestesia, fui chefe do serviço de anestesia da Santa Casa de Pinda. Então, fiz mais de 2.000 anestesias. Que alegria! Até que ano o senhor trabalhou com anestesia? Só para eu mais ou menos ter ideia e contar aqui para o pessoal como era a anestesia naquela época. Olha, eu parei quando me elegi deputado federal, que aí eu mudei para Brasília e aí ficou difícil, então aí eu parei. Isso faz praticamente 30 anos. Que ótimo. E naquele tempo, doutora Rosa, era o Tio-Tac Ventila em Tuba. Né? Eu me lembro disso. Tio-Tac Ventila em Tuba. Tio era o tio Nembutal, barbitúrico. O tac curim. Né? E o ventila, para você ter ali 1 minutinho para entubar. E entubava, anestesia geral. E depois mantinha com anestesia inalatória, que naquele tempo era protóxido de nitrogênio e alotano. Fazíamos também muita RAC, peridural, bloqueios, enfim, tinha um movimento grande, tanto a Santa Casa quanto o hospital particular. E como o Pinda fica na beira da Dutra, tinha muito acidentado, né, da Dutra, muito desastre, trauma. Era corrido lá o trabalho. E parto, doutor Geraldo, o senhor chegou a fazer muitas anestesias para parto, cesárea, essas coisas? Era a maioria, né? Então você tinha parto normal, analgesia, fazia peridural, fazia RAC, e tinha cesariana, que era, já naquele tempo, já era muito numerosa, né? Tinha também muita cirurgia, que hoje é pouca, né? Tinha muita gastro, muito acidente. Me lembro de um caso até de um trabalhador rural que um touro holandês o atingiu no curral. Um touro pesa mais de 1 tonelada e esmagou, tal, apertou contra a grade do curral. Ele caiu e ainda o arrastou pelo curral. Ele chegou com pneumotórax, trauma no fígado, baço, foi feita uma esplenectomia, hepatorrafia, drenagem de tórax, hemorragia muito grande, transfusão, mas saiu bem, graças a Deus. Tinha muita cirurgia, coisa que hoje também não tem quase, de amidalectomia. As amidalectomias, a criançada gostava de tirar a amígdala para tomar sorvete depois, né? É verdade. E naquele tempo, a anestesia para criança, o senhor lembra como era, que é muito diferente hoje, né? Mas usava-se anestesia inalatória também. O senhor lembra como era? Conta um pouquinho para nós. Lembro. Você ia para o vestiário da mamãe, que estava com a criança no colo, aí fazia ali uma anestesia intramuscular, só para dar uma acalmada, depois punha a máscara, né? E depois entubava. A gente sempre procurou entubar como segurança, né? Então, entubava.
E no caso, por exemplo, também das RACs, eu me lembro bem que a paciente, por exemplo, cesariana, então se fazia uma RAC, tinha que ficar 24 horas na cama e sem usar travesseiro, senão tinha cefaleia pós-RAC, porque a agulha era mais grossa, né? Então, hoje acabou tudo isso, a agulha é muito fina, você pode, depois da cirurgia, já se levantar, enfim. E também não tinha o monitoramento que tem hoje. Então, era pulso, perfusão e pressão. Pulso, perfusão e pressão. Você não tinha quase monitoramento, né? Hoje a cirurgia tem um nível de segurança muito grande. Exatamente. Naquela época, que aqui o doutor Geraldo está se referindo, os médicos examinavam, olhavam o doente porque não tinha tantos monitores. Hoje em dia, a segurança, como ele mesmo falou, aumentou demais porque o número de monitores que a gente lança a mão para poder fazer um procedimento, qualquer desses, inclusive procedimentos mais graves, maiores, é muito grande. Então, a anestesia hoje é muito segura. Doutor Geraldo, o senhor conta mais um caso para a gente, que o senhor se recorda. Olha, doutora Rosa, eu, durante um tempo, eu era prefeito da cidade, em Pindamonhangaba. Eu fui prefeito durante 6 anos, final da década de 70, começo da década de 80, e fazia anestesia. Eu dava plantão uma noite por semana. Nós éramos 4 colegas anestesistas na cidade, doutor Levi, doutor João Carlos, doutora Terezinha e eu. E a gente cobria os 2 hospitais, o grupo de anestesia. E eu me lembro que uma noite fui chamado de madrugada e dava um fim de semana por mês. E de vez em quando, de dia, ajudava, de manhã, quando estava muito apertado lá o movimento. E me lembro que uma madrugada me chamaram e fui fazer uma cesariana. Máscara, gorro, eu quietinho ali do lado, acompanhando perfusão, pulso, pressão, e a paciente me reconheceu. Aí no finalzinho da cirurgia ela falou: doutor, e no bairro do Jardim Resende, quando é que o senhor vai colocar a rede de esgoto? Né? Então isso, doutora Rosa, isso nos leva a 2 reflexões. A primeira é que as mulheres são mais fortes do que nós homens, né? Se fosse homem, estava ali choramingando. A mulher é muito forte. E segundo, o quanto o prefeito é cobrado, o quanto o governo local das cidades, ele é mais próximo da população, né? Ele está muito perto do povo, está muito próximo da população. Eu sou um apaixonado pela descentralização, ainda mais num país das dimensões continentais do Brasil. Nós precisamos descentralizar, fortalecer a federação e governo local. Diz que o século XIX foi o século dos impérios, o século XX o século dos países e o século XXI é das cidades. Esse é o grande encontro, né? É nas cidades. Eu tenho mais uma última pergunta para o doutor Geraldo. Me conta se o senhor tem saudade da época de ser anestesista. Olha, muita. E eu até hoje ainda tenho dúvida, ainda me interrogo. Porque quando eu saí do governo, eu falei, eu vou voltar para a minha especialidade, que é a anestesia. Aí um amigo, eu sempre gostei, doutora Rosa, de acupuntura. Sempre gostei. Aliás, sou paciente do professor Joel Dia, que é da sua escola, da Unifesp, da Escola Paulista. E então eu era paciente dele, gostava muito. Então aí o Joe falou, não, ao invés de fazer anestesia é muito estressante. Você já tem o estresse da política, ainda vai ter mais o estresse da anestesia, você infarta. Faça acupuntura, que é uma coisa mais light e tal, e é muito ligada à anestesia, porque tem muito de dor, né? A gente trabalha muito com dor. E aí então eu fiz lá na Paulista 1 ano, mas não terminei. Quando foi agora, 2 anos atrás, aí resolvi fazer completo o curso. Aí fiz 2 anos na USP, na Faculdade de Medicina, sou professor convidado lá da USP e dou aula também na Uninove e na Unimes. Mas muitas vezes eu fico tentado, viu, a voltar à anestesia, que é uma atividade de grande responsabilidade.
grande responsabilidade. Você fazer uma anestesia de um neném, de um bebê, de uma criança recém-nascida, uma atresia de esôfago, você envelhece 1 ano numa anestesia daquela. Eu quero aqui prestar minha homenagem, através da doutora Rosa Ávila, aos anestesiologistas, né, que dão a sua vida aí para garantir o avanço da ciência e salvar vidas, né? Então, ali 24 horas na Covid, por exemplo, foi fundamental. É quem sabe entubar, terapia intensiva. Então, extremamente importantes nesse momento. Geraldo, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui no estúdio, a sua magnífica entrevista, a sua disponibilidade e a sua paixão pela medicina e pela anestesia. Muito obrigada. Pode fazer suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer e dizer que sou um fã da doutora Rosa Ávila, primeiro por ser grande professora de medicina, da anestesiologia, na sua especialidade, e pela música. É uma artista, tem esse dom maravilhoso da música. Muito, muito obrigado pelo convite.